Dica número 1. Passei os últimos anos da minha vida exilado de meu país, e morri em Paris, em 1891. Pelo menos tive a oportunidade de contemplar a Torre Eiffel recém-construída. Dica número 2. Nasci em 1825. Dica número 3. Minha mãe era austríaca. Dica número 4. Fiquei órfão ainda criança. Dica número 5. Eu era fascinado por fotografias e fui a primeira pessoa de meu país a possuir um daguerreótipo, que era a máquina fotográfica da época. Dica número 6. Já escalei a pirâmide de Gizé, no Egito. Dica número 7. Fui uma das primeiras pessoas a falar com Alexander Graham Bell ao telefone em 1876. Minha reação foi: meu Deus, isso fala! Dica número 8. Fui um grande estadista e muito popular. Certa vez, recebi cerca de 15 mil votos para presidente dos Estados Unidos na Filadélfia, mas não fui eleito. Dica número 9. Fui o monarca mais culto da minha época e falava diversas línguas com fluência. Até mesmo o famoso filósofo Nietzsche ficou impressionado com a minha erudição. Dica número 10. Me tornei imperador aos 5 anos de idade, mas só assumi o poder aos 14. Dica número 11. José Bonifácio foi meu tutor durante a minha infância. Dica número 12. Eu sou carioca. Dica número 13. Fui chefe de Estado por quase 60 anos. Dica número 14. Sou da Casa de Bragança. Dica número 15. Sou filho de Pedro de Alcântara e Maria Leopoldina. Dica número 16. Fui o primeiro voluntário da pátria, durante a Guerra do Paraguai. Dica número 17. Me casei com a napolitana Teresa Cristina de Bourbon. Não gostei muito da aparência dela de início, mas acabamos nos dando muito bem. Dica número 18. Minha filha, Princesa Isabel, assinou a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no Brasil em 1888. Dica número 19. Fui deposto em um golpe militar em 1889. Dica número 20. Fui o segundo e último imperador do Brasil. E aí, acertou? Parabéns para quem palpitou, Dom Pedro II. Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. Foi o segundo e último monarca do Império do Brasil, cujo reinado de 58 anos de duração, entre 1831 e 1889, representou uma época de grande prosperidade e progresso para o país. Apesar de suas realizações, ele foi deposto em um golpe militar organizado por republicanos insatisfeitos com o regime imperial, a despeito da inexistência de desejo por parte da população brasileira de alterar a forma de governo. Sua popularidade entre os cidadãos nunca desapareceu e o apoio destes continuou a ser evidente, mesmo nas vésperas de sua deposição e durante seu período de exílio. Pedro era visto como herói, um modelo de cidadão, um monarca carinhoso e a fonte da unidade e bem-estar nacional. Até a próxima rodada do jogo. Quem sou eu?